Bom dia, que a paz seja convosco. Nessa palestra, vamos falar um pouquinho do nosso Salvador. Sabemos que o nosso Salvador se chama Jesus Cristo. Não há idolatria, não há nenhum Deus do mundo que nos concederá a salvação, se assim nós estivermos na presença de Deus. Onde eu quero chegar? Daqui uns dias, chamado Natal. É um dia como outro qualquer. Mas para que um homem possa ter uma forte e uma fonte de granjeamento, eles botaram o Natal. Eles botaram o Natal simbolizando o nascimento de Cristo. Na realidade, isso não aconteceu nesse dia, porque a Bíblia não relata o dia do nascimento de Cristo. A Bíblia não relata nada disso. Possamos observar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. O homem mais sábio, mais teólogo desse mundo não sabe. Então, esse dia 25 de dezembro, ele caía numa época fria, uma época congelante de neblina, de gelo, uma época fria mesmo. Então, nesse dia 25 de dezembro, não poderia o Senhor, aliás, a Maria e José, com o Senhor nos braços, partir para a terra para poder se alistar no exército. Se alistar em participação de nome, não no exército, não. Então, era dias e noite muito congelante, que não tinha condição de ninguém andar no meio das neves naquele tempo. E se as pessoas que acham que Jesus nasceu no dia 25, se fosse caminhar na época de hoje, naquele local, veria que era impossível fazer esse trajeto da onde estava para onde eles foram. A pergunta é: qual é a dedução que o homem levou que Jesus nasceu nesse dia? Sabemos que esse dia era predominante ao Deus Sol dos pagãos. Até mesmo hoje, os homens e mulheres que se chama evangélico, eles também classificam esse dia como o nascimento de Jesus. Eles não têm conhecimento? Eles não sabem? Então procura. Procura que vai ter o conhecimento. Deus vai dar o conhecimento. Sabemos também que a Maria e José não poderia caminhar com burrico em cima de tanto gelo e uma distância grande. E também ela não poderia ir para estalagem se lá fora estava cheio de gelo, porque era um dia de festa, era um dia que foi convocado todos para se alistar, para conhecer os seus nomes e cá a aldeia pertence. Então, seria impossível uma mulher gestante sair no meio de uma neblina, de uma neve, juntamente com seu marido. Para um pouquinho, analisa. Se nós formos para o Polo Norte, andando a pé ou no burrinho, qual o tempo que nós levaria? Ainda mais de neve, tempo frio. Fica a minha dedução. Será que Jesus nasceu nesse dia? Eu, de mim mesmo, eu falo que não. Porque observando que quando Maria
e José foram e pararam numa estalagem porque ela não conseguiu local nenhum, porque estava cheio de gente já caminhando para aquela mesma direção. Ela parou dentro do estábulo. E dali ela teve a criança chamada Jesus. E observando que na noite que o anjo tocou as trombetas no nascimento de Jesus, tinha pastores no meio do campo cuidando das ovelhas. Então, na época do frio, da geada, todas as ovelhas estavam dentro de casa ou no estábulo, guardadinha, aquecida, não lá fora. Então, observando que não era dia 25 de dezembro. Não era porque tinha pastores pastoreando as ovelhas. Setembro, outubro, é o mês da noite é quente. Aí sim, aí parando para observar que foi a época que o nascimento de Jesus. Porque aí o anjo viu os pastores pastoreando. As ovelhas estavam tudo ao ar. Para um pouquinho, meus irmãos. Deixe a mentira do povo suspensa. Medita nas coisas de Deus. Medita se realmente é nesse dia que Jesus nasceu, 25 de dezembro. E observando que os magos apareceram a Jesus na casa onde Maria estava, há quase 2 anos depois. Não foi no dia do nascimento de Cristo, não, foi não. Há quase 2 anos depois. As pessoas mostram em vídeo, em filme, onde for, que foi no dia, não. Foi há quase 2 anos depois. Jesus ia fazer quase 2 anos. E aí, meus irmãos? Para um pouquinho, medita, pensa, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo conceda para vocês sabedoria, conhecimento, para poder entender e sair dessa prisão dos paganismos do Egito, desse mundo. Amém? E que Deus abençoe a cada um de vós. Amém, amém, amém.